pessoal, estamos em tempo de guerra, enfrentando um momento nada fácil para todo o povo judeu. Muitas vezes a gente se pergunta por que a vida ela oscila tanto assim. Você tem um momento de sossego e tranquilidade, você fala, ai, quem dera que continuasse sempre assim. E do momento que você menos espera, vem uma bomba, uau, muda completamente os planos. A gente estava agora em Simchat Torah, no auge da alegria, de repente uma coisa dessas acontece. E a vida é feita de vários e vários testes. Justo na paraxá dessa semana, a gente relata os 10 testes do nosso patriarca Avraham. Começou agora nessa paraxá, né, os testes de Avraham. E a gente precisa entender por que Deus precisa testar o ser humano, qual o objetivo de tantos testes, porque a vida ela tem que oscilar tanto a ponto que quando você vê alguém que quer ter uma vida estável, fala, meu filho, vida estável assim é o coração de uma pessoa que morreu, porque a pessoa que está viva está sempre altos e baixos, assim ó, só depois de 120. Por que a vida tem que ser assim? Por que não pode ter mais sossego, mais tranquilidade? E preste atenção, para a gente entender o segredo dos testes, vamos ao shoresh da palavra nisayon. Em hebraico, se você quer descobrir o segredo de um assunto, primeira coisa, analisa a palavra, analisa as letras que compõem essa palavra, vê as palavras que parecem com ela, e disso a gente pode revelar muitos segredos. Presta atenção, nisayon, teste em hebraico. O shoresh, a raiz da palavra, são duas letras, nun, samech, que essas mesmas duas letras compõem a palavra nes em hebraico, que é milagre. Nes em hebraico também é mastro, quando você ergue a bandeira no mastro, que a gente fala na reza, tekabe shofar gadol lecherotenu vesanes lekabetz galuyotenu. Ergue o mastro como um sinal, um símbolo que a Geulah está chegando. Então nes também é mastro. E nes vem da palavra nas em hebraico, que é fugir. Quando, por exemplo, o Yosef Atzadik, filho de Jacob, nosso patriarca, quando ele foi induzido, a mulher de Potifar, que é uma mulher casada, tentou seduzir ele, agarrou ele para ele não pecar. Yosef saiu fugindo, correu. Em hebraico está escrito Vayanos vayetzacutz. Ele fugiu e é o mesmo shoresh, a mesma raiz, fugir vem da palavra nes. Então calma aí, pessoal. Um monte de palavra nada a ver uma com a outra. Teste, milagre, fugir e mastro. Alguém de vocês encontra um link entre essas quatro coisas? Agora a gente vai entender, vendo a conexão entre essas quatro palavras, qual que é o propósito e o lado profundo dos testes. O objetivo de um teste é para a gente... Deus ele sabe se a gente tem um potencial de fazer algo ou não. Não é que nem eu estou testando um funcionário novo, por exemplo, eu vou contratar alguém, não sei se ele é honesto ou não, então vou deixar às vezes no escritório uma nota de 200 shekel, assim, dando mole, para ver se na hora que ele vai ver que não tem ninguém olhando, vai passar a mão e colocar no bolso dele. Se eu ver que essa nota sumiu, eu deixei várias vezes dinheiro exposto, algum relógio caro e nunca sumiu nada, assim isso me garante que esse funcionário novo tem boas chances de ser uma pessoa honesta. Mas se eu vi que ela falhou, então assim eu vou descobrir que ele é um ladrão. Mas Deus ele sabe o que está no nosso coração. Por que ele precisa testar a gente, se ele já sabe o resultado? Na verdade, Deus ele sabe. Sabe quem não sabe do nosso potencial? Somos nós mesmos. Por isso que quando Deus falou para Avraham, vai para a terra prometida, que era um dos testes de Abrão, abandonar a família, abandonar tudo. Ele já tinha construído um império de pessoas que ele aproximou para a fé em um Deus só, em Haran. Deus falou, sai de tudo que você fez, vai para uma terra desconhecida. Ela Aretz Asher Areka. Presta atenção que aqui tem uma coisa muito curiosa. Não está escrito para a terra que eu vou te mostrar essa terra. Está escrito que eu vou te mostrar você. Como assim mostrar você? Mostrar Avraham para quem? Então, Areka não é Ar-Elecha. Ar-Elecha, eu vou te mostrar a terra. Areka, eu vou mostrar você. Como se fosse que Deus queria mostrar Avraham para alguém. Para quem? A resposta, Deus está falando para Avraham, Avraham, agora você vai conhecer o teu verdadeiro potencial. Não só você, como o mundo todo vai conhecer quem é Avraham. Através dos testes que você vai passar, você vai ver, você vai se fortificar, ver o potencial enorme, gigantesco. A gente tem tanta força interna que só em momentos de teste, de dificuldade, a gente consegue pôr para fora. Que nem agora, nesse momento tão difícil que Israel está passando, de repente a gente viu quanto amor, quanta compaixão, quanta união pode ter no povo judeu, quanto um se importa com o outro, como somos irmãos de verdade. Só em momentos de aperto e de teste que a gente consegue extrair o nosso melhor. Então isso que Deus falou para Abraham, vou mostrar para você se autoconhecer, descobrir o teu potencial. Em geral também dos nossos testes, sim, quais são os testes mais difíceis? São testes que a gente tem que ir contra a nossa natureza. O que é um milagre nesse em hebraico? Um milagre é algo sobrenatural. Se você for ver, grande parte dos testes de Abraham foi um pouco contra a natureza dele para testar a fé dele em Deus.
Avraham ele era o pilar do Hesed, da bondade. De repente Deus fala para ele, expulsa teu filho Ismael de casa. Ai, mas como assim? Parece um gesto cruel. Mas isso estava sendo uma má influência para Yitzhak. E por mais que o coração de Abraão deu um aperto, mas se era isso que Deus pediu para mim, então foi algo contra a minha natureza, ele fez. Idem pro Akedat Yitzhak, quando Deus ordenou, pega teu filho querido, teu filho único, faz o sacrifício dele. Abraão nem questionou. Era um teste que naturalmente para Abraão, que ele pregou durante a vida toda dele, que não se faz sacrifícios humanos, que Deus é bondoso, que não tem nada disso de alguém sofrer para fazer a vontade de Hashem e tudo. De repente o próprio Deus pedindo para ele matar seu próprio filho, que ele esperou tantos anos, é algo que vai contra tudo que Abraão ensinou e contra a natureza bondosa e amorosa de Abraão. Mas mesmo assim, ele tinha uma fé plena de saber que Deus, por mais que a gente não entende, principalmente quando a gente vê coisas difíceis que a gente está passando nesse momento, a gente se questiona, mas como assim? Como pode ser? Por isso que a principal reza de todo judeu, a reza do Shema Yisrael, a gente fecha os olhos na hora que a gente fala Shema Yisrael. Escute, Israel, nosso Deus é um Deus único. Por que a gente fecha os olhos? Porque quando está tudo maravilhoso, tudo indo bem, tudo está claro, explícito que é para o bem, óbvio que eu falo, Hashem Echad, Deus é único. Isso é moleza, qualquer um consegue falar. O difícil é quando a gente vê sofrimento, a gente vê crueldade no mundo, e saber que no fundo, apesar de tanta maldade, Deus vai encaminhar tudo para o bem, da melhor maneira possível, por mais que muitas vezes a gente não entende os caminhos de Hashem. Nessa hora a gente tem que fechar os olhos, a gente não vai se enganar pelo aquilo que a gente está vendo, a gente tem que saber que tudo que Hashem vai fazer, vai encaminhar para o bem. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, é um só, e Hashem faz tudo para o nosso melhor. Então, justo é uma coisa que a gente precisa se fortificar agora nessa época, que nem Avraham. Avraham ele não questionou, ele sabia que Hashem era bondoso, e por mais que aparentemente parecia algo cruel que ele ordenou, sacrificar o próprio filho, ele não se deixou levar. E através dessa fé de Avraham que ele herdou para nós, povo judeu, sim, isso é uma grande, grande herança que a gente tem durante todas as gerações para segurar as pontas em momentos tão difíceis, e essa fé que nos segura até hoje. Para finalizar, pessoal, a gente falou mais duas conexões, que é o mastro e fugir. Né? Fugir por quê? Porque na vida, a vida tem suficientes testes, a gente não tem que se colocar em teste na vida. Se uma pessoa ela fala, não tenho medo de me expor, por exemplo, a pessoa lá vai em lugares assim que não tem tanta, sei lá, pessoas que não estão vestidas adequadamente, ou a pessoa vê filmes e coisas indevidas que pode afetar a sua alma, afetar o relacionamento com a sua esposa. Ela fala, não, eu sou forte, eu me conheço, não vai acontecer nada. Mas a gente sabe que tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, influencia, querendo ou não, isso influencia nós mesmos. Então a gente não tem que se colocar em teste e falar que eu sou forte. Na vida a vida tem suficientes testes, não precisa buscar mais. E quando tem um teste, não se acha forte, não se coloca em teste, fuja dos testes. Tenta escapar, não se coloca de frente, porque se você colocar de frente, tem muita chance de você cair. E última coisa, a gente falou que os testes é para a gente sair mais forte, mais elevados. Mastro significa que está escrito um passo que fala assim, Natata lirecha nes leitnoses. O milagre é para você leitnoses. Leitnoses em hebraico é que nem um mastro, você vai crescer, você vai se elevar. Então a gente tem que saber, pessoal, que através de todos os testes que a gente passou, está passando agora no presente, que no final das contas a gente vai sair cada vez mais fortes, mais elevados, mais unidos. Vamos vencer mais essa. Nosso inimigo, o que ele quer? Ele quer ver agora, né, com todo esse medo que está colocando no país, que as pessoas não saem de casa, que não sigam a vida delas em frente, que a gente fique paralisados, mas pelo contrário, a gente vai mostrar que a gente vai seguir a vida, vamos estar cada vez mais unidos, mais fortes, fazendo mais coisa, com garra, com fé e com emuná, e Bezat Hashem vamos vencer mais esses testes também. Tudo de bom e até a próxima.